Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula recebe líderes mundiais em Belém e critica ações contra o planeta Terra. Secretário da ONU admite falha em não limitar o aquecimento global. Brasil apresenta plano para proteger as florestas e país espera captar 125 bilhões de dólares em investimentos. Líder da oposição pede impeachment de Lula por omissão no combate ao crime organizado. Menino autista de 11 anos é morto asfixiado e enterrado pelo próprio pai na Paraíba. E ainda, Flamengo empata com São Paulo e perde a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula recebeu na manhã de hoje chefes de Estado e do governo em Belém para o encontro preparatório da Conferência Climática da ONU. Representantes de mais de 100 países estão presentes no evento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no local onde começa nesta quinta-feira, em Belém do Pará, a Cúpula do Clima, evento que vai reunir chefes de Estado e de governo para discutir questões climáticas, antes do início da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Anfitrião do evento, o presidente recebeu várias lideranças mundiais já no começo da manhã, como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entre outros. De acordo com o Itamaraty, ao longo dos 2 dias, Lula vai ser responsável pela abertura de uma plenária ampla e também presidirá 3 sessões temáticas: Florestas e Oceanos, Transição Energética e 10 anos do Acordo de Paris, ND6 e financiamento. Entre os líderes que vão participar da cúpula está o presidente francês Emmanuel Macron, que na quinta-feira visitou Salvador, na Bahia. Na abertura do festival Nosso Futuro, parte das celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França, Macron afirmou que antes um triângulo da dor, a relação entre Europa, Brasil e África agora está se transformando em um triângulo de amor. Mais je veux vous inviter en effet à inventer un futur qui soit un futur. Quero convidá-los a inventar um futuro que abrace identidades sem confrontos, que olhe novamente para essas Madonas negras, essa capacidade de criolizar línguas e digam: o futuro é nosso se soubermos olhar para esses caminhos como eles eram. Et qui se dit l'avenir est à nous si on sait regarder ces routes telles qu'elles ont été. Outro líder global que cumpriu a agenda no Brasil antes de ir para Belém foi o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Na noite de quinta-feira, o trabalhista esteve no Rio de Janeiro, onde participou da cerimônia de entrega do Prêmio Earthshot, uma iniciativa do príncipe William, filho de Charles III e herdeiro da coroa. Durante o discurso de abertura da COP30, o presidente Lula denunciou ações que prejudicam o planeta Terra. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mundo falhou em não limitar o aquecimento global. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta quinta-feira na abertura da Cúpula do Clima, reunião de líderes preparatória para a COP30 que ocorre em Belém, no Pará. O petista aproveitou a ocasião para denunciar as forças extremistas que prejudicam o planeta. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Ao seu lado, o secretário-geral das Nações Unidas admitiu a falha na meta de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais estabelecida no Acordo de Paris. Para Antônio Guterres, o fracasso em controlar o aquecimento global é uma falha moral e uma negligência mortal. Excelências, as Nações Unidas não vão desistir da meta de 1,5 grau, porque a verdade é evidente. Nunca estivemos tão bem equipados para lutar. Uma revolução de energia limpa tomou conta do mundo. A ONU ainda destacou que 2025 está prestes a se tornar um dos 3 anos mais quentes já registrados, encerrando mais de uma década de calor sem precedentes. 2025 is set to be either the second or the third. 2025 está prestes a ser o 2º ou 3º ano mais quente já observado.
A temperatura média entre janeiro e agosto de 2025 ficou em 1,42 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. 0.42 Celsius above pre-industrial levels. Laurent Fabius, que foi presidente da COP21 em Paris, chamou a atenção em seu discurso sobre a expressão a ser usada em Belém. Vou resumir minhas ideias sobre esse ponto, ou melhor, nossas ideias, repetindo um slogan que ouvimos aqui e ali e vou expressá-lo em inglês. A palavra de ordem deve ser implementar, baby, implementar, implementar, baby, implementar. Implement, baby, implement. O mote Drill, Baby, Drill, perfure, meu bem, perfure, em tradução livre, é usado pelo presidente americano Donald Trump como um incentivo ao aumento da exploração do petróleo, principal combustível fóssil. E a locomoção na cidade de Belém vai estar diferente nos próximos dias. Moradores demonstraram insatisfação com ações do governo e pontuaram que a cidade só está boa para quem está turistando. Belém do Pará foi anunciada como sede da COP30 em 2023 e desde então passou por diversos investimentos que montaram a infraestrutura necessária para receber cerca de 50 mil pessoas durante 12 dias, incluindo mais de 50 chefes de Estado e de governo. A cúpula de líderes começa nesta quinta-feira, mas moradores já vêm sofrendo há algum tempo com transtornos gerados pelo evento. Já na COP30 mudou porque alguns engarrafamentos, sufoco e muitas avenidas principais foram interditadas. Tá bom só para quem tá passeando aí, pro povo aqui tá ruim, para trabalhar, tá tudo engarrafado, tudo congestionado aí. A partir de um centro de comando, autoridades monitoram a cidade para acompanhar questões como trânsito e segurança. Daqui nós conseguimos acompanhar todo o entorno do Parque da Cidade, que é o local do evento, com câmeras com inteligência artificial, reconhecimento facial, reconhecimento de veículos roubados e furtados. Além disso, drones de alta potência com visão termal, visão noturna. A segurança do evento é um dos principais pontos de atenção. Para garantir que tudo corra bem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto de garantia de lei e ordem na capital paraense, que autoriza o emprego das Forças Armadas em operações. A medida entrou em vigor no domingo e vale até o dia 23. E ativistas da organização Oxfam também demonstraram insatisfação com a Conferência Climática da ONU e realizaram um protesto na cidade de Belém. Ativistas da organização não governamental Oxfam usaram máscaras gigantes representando líderes mundiais para protestar antes da COP30 em Belém, capital do Pará. Os ativistas posaram para jornalistas na margem do rio Guamá, a chamada orla da Universidade Federal do Pará, fantasiados como o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o da França Emmanuel Macron, o do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e outros líderes. Eles estavam lendo o jornal da Oxfam, com a manchete que os poluidores ricos paguem, em tradução livre. A cúpula de líderes da COP30 vai acontecer na quinta e na sexta-feira. E a primeira Conferência Climática da ONU na Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, vai ser realizada entre os dias 10 e 21 de novembro. O Brasil apresentou hoje um plano ambicioso: ganhar dinheiro para proteger as florestas. O país espera captar 125 bilhões de dólares em investimento. Pagar para preservar as florestas. O Brasil tem a ambição de captar 125 bilhões de dólares entre governos e investidores privados para alimentar esse fundo. Esse valor corresponde a 670 bilhões de reais. O fundo é chamado de Tropical Forests Forever Facility, ou TFFF na sigla em inglês. Os fundos serão investidos no mercado e os lucros permitirão pagar a cada ano uma quantia em dinheiro aos países em desenvolvimento por hectare de floresta protegido. A ideia do fundo, que inicialmente despertou grande atenção, agora suscita um interesse mais moderado. Inicialmente, a ideia é captar 25 bilhões de dólares entre governos patrocinadores que desejam melhorar sua imagem e dispostos a assumir as eventuais perdas iniciais. Em uma segunda fase, o Brasil quer atrair outros 100 bilhões de dólares de investidores privados, como fundos de pensão e fundos soberanos. O capital será investido em uma carteira diversificada de obrigações de longo prazo e com uma boa classificação creditícia, principalmente em mercados emergentes. Uma vez pagos os juros aos investidores,
Os lucros serão repassados aos países tropicais que tiverem taxas de desmatamento baixas, mediante verificação por meio de observação via satélite. Os diplomatas se perguntam sobre os procedimentos de controle do fundo e sua capacidade de obter uma nota creditícia elevada, que atrai os investidores. O presidente Lula se manifestou nas redes sociais após o Senado Federal aprovar por unanimidade o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A medida vale a partir de janeiro do ano que vem. O presidente Lula afirmou em uma rede social que o país deu um passo para ser mais justo e com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada. O petista também agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao relator da proposta, Renan Calheiros. O projeto aprovado isenta de imposto de renda a partir de 2026 todos os brasileiros que ganham até R$ 5.000 por mês. Para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350 haverá um desconto. De forma a compensar a perda na arrecadação, o texto final prevê uma tributação mínima para pessoas com alta renda. Uma alíquota de até 10% aos que recebem mais de R$ 600 mil por ano. Mas Arthur Lira afirmou que, com base em dados da Receita Federal, a ampliação da isenção do imposto de renda vai custar mais de 31 bilhões de reais em 2026. O imposto mínimo para pessoas de alta renda vai gerar pouco mais de 15 bilhões de reais e a tributação de dividendos enviados ao exterior, quase 9 bilhões de reais. O relator da proposta, Renan Calheiros, avaliou que os valores não podem ser suficientes para compensar a perda de arrecadação dos estados e municípios. Ele defende uma tributação dobrada para as casas de apostas como alternativa. Por 317 votos a favor e 111 contra, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que suspende uma norma do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de regulamentação do aborto. O projeto da deputada Cris Tonieto suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelece diretrizes para a interrupção legal da gravidez de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Segundo o projeto de decreto legislativo, o aborto não constitui direito e a medida do Conselho Nacional cita efeitos práticos que equivalem à autorização do procedimento. Hoje, o Brasil só autoriza o aborto em 3 hipóteses: gestão decorrente de estupro, quando há risco de vida para a mãe ou quando o feto apresenta má formação do cérebro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros do país em 15% ao ano. O Copom afirmou que o ambiente externo ainda se mantém incerto por conta da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. O líder da operação na Câmara dos Deputados, o tenente-coronel Zucco, afirmou que o Estado brasileiro perdeu o controle sobre o crime organizado e que vai tentar avançar com o pedido de impeachment do presidente Lula. Em entrevista, o deputado federal disse que o governo federal está mais preocupado em preservar a imagem do que proteger o povo. Segundo ele, o crime organizado não atua apenas nas periferias e já domina destinos turísticos, regiões de produção rural e cidades de todos os tamanhos. Zucco afirmou ainda que o Estado perdeu o controle sobre áreas e que o crime organizado impõe regras de convivência, pela força das armas. O tenente-coronel vai levar ao Partido Liberal um pedido para que seja requerido impeachment do presidente Lula. Ele diz que o governo está omisso em combater as facções e que isso configura uma violação direta do artigo 85 da Constituição Federal. Segundo ele, o Congresso precisa reagir à crescente da criminalidade no Brasil e o povo não pode normalizar o avanço das facções. O tema da segurança pública voltou às manchetes após a mega operação no Rio de Janeiro. Israel voltou a atacar o sul do Líbano nesta quinta-feira. O governo israelense quer evitar o rearmamento do grupo terrorista Hezbollah. Israel bombardeou o sul do Líbano nesta quinta-feira com o objetivo declarado de impedir o rearmamento do movimento pró-Irã Hezbollah. Em um comunicado, o exército israelense afirmou que os ataques foram direcionados contra alvos militares do grupo. Mais cedo, o Corpo Armado emitiu ordens de retiradas em 3 localidades da região, onde, segundo o governo israelense, o movimento libanês xiita retoma suas operações.
Não vamos permitir que o Hezbollah se rearme, se recupere, reconstrua sua força para ameaçar o Estado de Israel. E as atividades terroristas contínuas do Hezbollah constituem uma violação do entendimento do cessar-fogo. Então, como eu disse, Israel continuará a eliminar qualquer ameaça que represente perigo para nossos soldados, para nossos cidadãos aqui, e faremos exatamente o que precisamos fazer. A Agência Nacional de Informação relatou ataques em 3 localidades e informou que drones sobrevoaram Beirute, a capital do país. O Ministério da Saúde confirmou pelo menos uma morte no sul do território. Israel e Hezbollah entraram em conflito logo após o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, e as tensões aumentaram em setembro de 2024, após o exército israelense bombardear centenas de alvos no Líbano e matar, entre outros, o histórico líder do partido, Hassan Nasrallah. Em novembro do mesmo ano, um cessar-fogo foi alcançado, mas militares israelenses continuam realizando ataques regulares contra redutos do Hezbollah no Líbano e mantêm tropas em 5 pontos no sul do país. Também nesta quinta-feira, Israel declarou sua fronteira com o Egito como zona militar fechada para impedir o contrabando de armas por meio de drones. Segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, qualquer pessoa que entrar na zona proibida será considerado um alvo. O exército anunciou esta semana que frustrou 2 tentativas de contrabando de armas por meio de drones na fronteira com o Egito. A Polônia vai lançar um novo programa de treinamento militar e preparar 400 mil civis para eventuais conflitos no território. A Polônia vai investir muito dinheiro na defesa do país nos próximos anos, e isso começou após a invasão russa ao território ucraniano em 2022. O país se tornou a 3ª maior força militar da aliança, com 216 mil militares, e deve expandir as tropas em quase 1/3 na próxima década. O ministro da Defesa do país comentou o novo programa de treinamento militar. Ele afirmou que vai se chamar Em Prontidão, e que será voluntário e aberto a todos os cidadãos. Segundo ele, o programa vai oferecer um curso básico de segurança, treinamento de sobrevivência, instruções médicas e aulas de cibersegurança. O vice-ministro da Defesa disse que entre novembro e dezembro deste ano o país vai treinar cerca de 20 mil pessoas, mas pode chegar a 100 mil considerando todas as modalidades de treinamento. Ele acrescentou que o ministério planeja treinar quase 500 mil de pessoas no próximo ano, em um outro programa chamado Educação com o Exército. Em setembro, drones russos cruzaram o espaço aéreo polonês e dúvidas foram levantadas sobre a segurança do país. O governo dos Estados Unidos vai solicitar o cancelamento de voos a partir de amanhã por conta da paralisação do governo. O governo americano vai pedir às companhias aéreas que comecem a cancelar voos a partir de sexta-feira por falta de controladores aéreos, uma consequência do fechamento do governo mais longo da história. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos entraram no 36º dia de paralisação, um recorde que o presidente Donald Trump atribui aos democratas. O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que haverá uma redução de 10% da capacidade em 40 aeroportos, incluindo os mais movimentados do país. O secretário ressaltou que há falta de 2.000 controladores aéreos, por isso é necessário reduzir a pressão. Nas últimas semanas, a paralisação orçamentária por falta de acordo entre os 2 partidos no Congresso deixou cerca de 1,4 milhão de funcionários públicos sem salário. Os servidores que exercem funções essenciais, como controladores de tráfego aéreo ou forças de segurança, foram obrigados a continuar trabalhando sem pagamento. Em média, 44 mil voos são supervisionados pela Agência Federal de Aviação. O governo está parcialmente paralisado desde que o Congresso não conseguiu aprovar um projeto de lei para manter o financiamento dos departamentos e agências federais após 1º de outubro, data de início do novo ano fiscal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país enfrenta uma escolha entre o comunismo e o bom senso. Nesta semana, o socialista venceu umas eleições para a prefeitura de Nova York. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira em uma convenção empresarial em Miami, na Flórida, um dia depois de uma ampla vitória eleitoral dos democratas em vários estados, que os americanos precisam fazer uma escolha. Após os resultados da noite passada, a decisão que todos os americanos enfrentam não poderia ser mais clara. Temos que escolher entre o comunismo e o bom senso. Faz sentido para você? Bom senso. É bom senso ou comunismo?
O líder republicano voltou a criticar a eleição do muçulmano socialista Zohran Mamdani para prefeito de Nova York. Em 5 de novembro de 2024, o povo americano recuperou o nosso governo, restauramos a nossa soberania. Perdemos um pouco de soberania ontem à noite em Nova York, mas vamos resolver isso, não se preocupem. Trump se encontra em uma encruzilhada política, com um fechamento de governo que atingiu o recorde histórico de 36 dias justamente nessa quarta-feira e uma política comercial que pode ser derrubada pela Suprema Corte em poucas semanas. Um homem avançou com um carro contra pedestres e ciclistas na ilha de Oléron, na França. 5 pessoas ficaram feridas. Um homem de 35 anos atropelou deliberadamente pedestres e ciclistas na ilha francesa de Oléron, na costa atlântica, ferindo 5 pessoas antes de ser preso. O incidente está sendo investigado como tentativa de homicídio, embora o motivo permaneça desconhecido. No momento da prisão, ele gritou "Alá é grande" em árabe, dias antes do 10º aniversário dos ataques jihadistas que deixaram 130 mortos em Paris e Saint-Denis. Mas essa não foi a única coisa que o homem gritou, e o governo pediu cautela em relação à motivação. O homem tinha antecedentes criminais por delitos comuns, e os serviços de inteligência não tinham sinalizado uma possível radicalização. O presidente francês Emmanuel Macron disse estar chocado com o ataque em Oléron e expressou solidariedade aos feridos e às famílias afetadas em um comunicado divulgado no X. As autoridades locais afirmaram que o homem era conhecido por numerosos deslizes, principalmente devido ao uso regular de drogas e álcool. 2 dos feridos estão em estado grave, incluindo um assessor parlamentar do partido de direita de Marine Le Pen. A passagem do tufão Calmaege pelas Filipinas deixou mais de 140 mortos e mais de 100 desaparecidos. Na manhã de hoje, o fenômeno tocou o solo do Vietnã com ventos de até 150 km por hora. A passagem do tufão Calmag deixou várias dezenas de mortos nas Filipinas. A ilha de Cebu foi a mais atingida e muitos corpos foram recuperados em um vilarejo inundado no litoral. A Defesa Civil Nacional também confirmou mortes em outras regiões. Na manhã desta quarta-feira, os moradores avaliavam os danos e limpavam as ruas que na véspera pareciam rios. Quando voltei para cá, vi que todas as casas estavam inundadas, tudo foi embora. A água estava muito alta, se tornou um mar. Todas as casas foram levadas. Estou triste porque nossa casa foi embora, não conseguimos salvar nada. A enchente levou até nosso arroz, tudo. Segundo meteorologistas, nas 24 horas anteriores à chegada de Calmag, a área ao redor da cidade de Cebu registrou 183 milímetros de chuva, muito acima da média mensal de 131 milímetros. As Filipinas enfrentam tufões e tempestades todos os anos, em particular em áreas propensas a desastres, onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza. Mas cientistas alertam que as tempestades são cada vez mais frequentes e potentes devido às mudanças climáticas. As autoridades mexicanas prenderam um homem que assediou sexualmente a presidente do país, Claudia Sheinbaum. Um vídeo mostra um homem dando um beijo no pescoço e passando a mão nos seios dela. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum disse nesta quarta-feira que denunciou o homem que a tocou e tentou beijá-la durante uma caminhada na cidade do México. O incidente ocorreu na véspera, quando a chefe de Estado se dirigia a pé a um evento público perto do Palácio Presidencial. No momento em que Sheinbaum saudava simpatizantes, o agressor se aproximou, passou um braço por seu ombro, tocou sua cintura e seu peito com as mãos e tentou beijá-la no pescoço. Apresentei uma queixa. Acontece que essa pessoa posteriormente continuou a assediar outras mulheres ali mesmo, na mesma rua. Então ele agora está detido.
A denúncia contra o homem foi realizada junto ao Ministério Público da Cidade do México, onde o assédio sexual é punido criminalmente. Por ser um país federado, os 32 estados que compõem a nação mexicana têm os próprios códigos penais e nem todos punem essas condutas. De acordo com a ONU, cerca de 70% das mexicanas de mais de 15 anos já sofreram alguma violência ao menos uma vez na vida. No próximo bloco, menino autista de 11 anos é morto asfixiado e enterrado pelo próprio pai. E ainda, a menina de 12 anos morre após ser baleada na cabeça em Salvador. O Ministério Público Eleitoral apresentou uma denúncia contra o empresário Pablo Marçal por injúria e difamação contra o apresentador José Luiz da Atena. Os crimes aconteceram durante a propaganda eleitoral em setembro do ano passado. O promotor da Justiça Eleitoral, Kleber Masson, apontou que as falas ocorreram no perfil do Instagram de Marçal. Ele afirmou que o empresário fez declarações ofensivas contra a honra e a reputação de da Atena, que o chamou de agressor de mulheres, assediador sexual e comedor de açúcar. Ele também afirmou que o jornalista comprou o silêncio de uma menina em um suposto caso de assédio sexual. De acordo com o Ministério Público, as declarações teriam sido feitas com objetivo eleitoral, já que Marçal e da Atena disputavam a Prefeitura de São Paulo, e os ataques poderiam favorecer Marçal diante dos eleitores. O promotor afirmou que as ofensas se enquadram nos crimes de injúria e difamação, com aumento de pena por terem sido feitas com finalidade eleitoral e divulgadas em rede social. A denúncia pede ainda que seja fixado um valor mínimo para indenizar os danos morais causados a da Atena. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje 5 suspeitos durante uma operação contra bebidas falsificadas. Cerca de 200 mil garrafas foram apreendidas. 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital de São Paulo, no interior do estado e também no Paraná. A ação de hoje foi mais uma fase da operação Parece, mas não é, que começou em janeiro. O delegado Alexandre Bento afirmou que a organização criminosa era estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas entre os investigados e envasava bebidas de qualidade inferior, em garrafas de marcas famosas. Segundo o governo de São Paulo, 3 homens foram presos nesta quinta-feira. Nesta semana, o número de casos confirmados de intoxicação por metanol no estado de São Paulo aumentou para 47. O novo caso é de um morador da cidade de Campinas, que fica no interior de São Paulo. O homem foi internado, mas já recebeu alta. 6 adolescentes foram encontrados com suspeita de intoxicação após ingerirem um medicamento dentro de uma escola na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas relataram sonolência no interior da Escola Estadual Júlio de Mesquita Filho. Funcionários do local perceberam o comportamento dos alunos e ouviram deles que tinham ingerido o medicamento clonazepam. Segundo o tenente Vitor Fogolin, as crianças disseram aos bombeiros que haviam combinado de tomar o remédio juntas. A informação que circulou nesta quinta-feira é de que o medicamento pertencia a um dos estudantes, que acabou distribuindo aos amigos. O Conselho Federal de Farmácia afirma que o clonazepam é um medicamento que atua quimicamente no sistema nervoso central, com alguns efeitos como vertigem, prejuízo da cognição, reação lenta e tontura. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, foi afastado do cargo por 180 dias após uma decisão judicial. Ele é investigado em uma operação sobre corrupção na área da saúde. 2 pessoas foram presas. A Polícia Federal foi às ruas para investigar a suspeita de corrupção em contratos da saúde na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Nesta quinta-feira, o prefeito da cidade, Rodrigo Manga, foi afastado do cargo por 180 dias. Um dos presos na ação de hoje é o empresário Marcos Silva, suspeito de ser lobista e de lavar dinheiro em diversos contratos da prefeitura. Em nota, a defesa de Marcos Silva declarou que a prisão ocorreu em virtude de conjecturas e suposições da Polícia Judiciária e afirmou que vai esclarecer os equívocos. Rodrigo Manga está em agenda em Brasília nesta semana e publicou um vídeo falando sobre o afastamento.
Pessoal, acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o exército na rua, rodei o Congresso, os deputados me receberam super bem, falando, Manga, cuidado, está aparecendo muito. Estão tentando aí, o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles, e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra. Hoje, um dia depois de eu estar em frente ao Palácio da Justiça, onde fui falar do exército lá, para pôr o exército na rua, me afastaram. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir de Sorocaba, não vou desistir do Brasil. Isso que eles estão tentando fazer vai fazer o nosso nome soprar ainda mais, porque o Deus do impossível não falha. Eu vou verificar tudo o que aconteceu, vou estar informando vocês. Beijo do Manga, vamos fazer do Brasil o melhor país do mundo para se viver. Um idoso de 64 anos foi encontrado morto após ser esfaqueado em São Vicente, no litoral de São Paulo. O suspeito é um homem que usava vestido e peruca. A ocorrência foi registrada na delegacia sede de São Vicente e a polícia segue com as diligências para encontrar o criminoso. Um menino autista de 11 anos de idade foi morto asfixiado e enterrado pelo próprio pai, Davi Piazza, em João Pessoa, na Paraíba. O homem confessou o crime e disse que não queria pagar a pensão alimentícia da criança. De acordo com o delegado Bruno Germano, o pai de Arthur Davi relatou em depoimento que estava endividado e por isso decidiu matar o próprio filho para não precisar pagar mais pensão alimentícia da criança. Segundo informações, o valor era de R$ 1.800 por mês. O laudo da morte da criança confirmou que Arthur Davi foi morto por asfixia. O delegado contou ainda que o pai da criança levou o corpo até um terreno baldio e o enterrou. O corpo foi encontrado dentro de um saco plástico preto, coberto por terra em uma cova. A mãe da criança, Aline Lorena, disse em entrevista que o pai havia pedido para se aproximar mais do filho. Ela afirmou ainda que havia deixado tudo certo para caso a criança se irritasse enquanto estivesse com o pai. Uma menina de 12 anos morreu após ser baleada na cabeça enquanto brincava na porta de casa, no bairro São Caetano, em Salvador. Um outro homem também foi baleado e morreu. A polícia informou que 4 pessoas foram baleadas no total nesta ocorrência. E os outros 2 atingidos são um adolescente de 13 anos e um outro jovem de 18 anos. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. A seguir, Shein inaugura a primeira loja física do mundo em Paris e o tropeço do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Uma empresa brasileira está entre os 5 vencedores do prêmio ambiental Earthshot, criado pelo Príncipe William. A cerimônia de premiação aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sediou na noite de quarta-feira a cerimônia de premiação do Earthshot Prize, criado pelo Príncipe William. O evento aconteceu no Museu do Amanhã e contou com presenças ilustres, além do próprio herdeiro do trono britânico. Esse foi o principal motivo da visita de William ao Rio, antes de seguir para Belém do Pará, onde vai participar da COP30. Uma empresa brasileira está entre os 5 vencedores do Earthshot, uma das principais premiações ambientais do mundo. Então, eu sinto que, na verdade, todos nós fomos reconhecidos. E a gente trabalha muito com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, com outros órgãos do governo, outras empresas do nosso segmento. Então, eu acho que, mais que o Green esteja sendo reconhecido agora, eu acho que é uma vitória coletiva. Me sinto, assim, representando, vamos dizer assim, o Brasil e o setor. A cantora Anitta destacou a importância da conscientização ambiental. Eu acho que é muito importante eventos assim, porque eles estimulam a gente a pensar sobre o que está acontecendo com o planeta, né? O que a gente está fazendo com o planeta. Então esses eventos são importantes porque quando mistura também o entretenimento, a música, é uma maneira leve e divertida de mostrar para as pessoas que o equilíbrio ele é possível. A gente pode se divertir e se preocupar, a gente pode ouvir música e receber um assunto sério ao mesmo tempo. O Earthshot Prize reconhece soluções ambientais transformadoras. Cada um dos 5 premiados recebe 1 milhão de libras, ou cerca de 7 milhões de reais. A Shein inaugurou em Paris a primeira loja física do mundo, mas horas depois, as autoridades francesas abriram um processo contra a gigante asiática por conta da venda de bonecas sexuais na plataforma online.
uma gigante do comércio eletrônico abrindo sua primeira loja em todo o mundo. Em um lugar chique, a loja de departamentos BHV, em uma das mais famosas cidades do mundo, Paris. Filas enormes de pessoas querendo ser as primeiras a entrar no espaço da Shein, com mais de 1.000 metros quadrados. E quem vê essa imagem pode até achar que tudo aconteceu num clima festivo. Mas o policiamento do lado de fora e pessoas pedindo que a Shein não fizesse parte do BHV mostravam que havia tensão no ar. A empresa, fundada na China em 2012 e atualmente sediada em Singapura, vem sofrendo pressão na França há dias por vender bonecas sexuais com aparência infantil, prática que está sendo investigada pela justiça. No entanto, o escândalo não impediu que muitas pessoas fossem à inauguração, seja por curiosidade ou por considerarem a marca acessível. En Chine, pourquoi je suis présent? Déjà, ce qui m'a attiré énormément, c'est la polémique. Porque estou aqui? Em primeiro lugar, o que me atraiu muito foi a controvérsia. E acho que por meio dessa controvérsia era necessário estar presente, porque acredito que muitos franceses, homens e mulheres, 23 milhões de franceses, compram dessa marca. Era necessário que essa marca saísse do comércio eletrônico e tivesse uma representação física. E acho que o BHV, o centro de Paris, o Hotel de Ville, permitir que essa marca exista fisicamente, eu acho que é uma conquista. D'exister physiquement, je pense que c'est un exploit. Nunca comprei na Shein, nunca comprei produtos chineses online, mas a mídia deu tanta publicidade a ela que resolvi experimentar, por curiosidade. Poucas horas depois, a França anunciou que iniciou o processo de suspensão da plataforma de comércio eletrônico Shein em seu território. De acordo com um comunicado, o governo francês vai dar à plataforma tempo para demonstrar às autoridades públicas que todo o seu conteúdo está finalmente em conformidade com nossas leis e regulamentos, e os ministros vão realizar uma avaliação inicial nas próximas 48 horas. A Shein disse tomar nota da decisão e reiterou que suas prioridades absolutas eram a segurança de seus clientes e a integridade de seu marketplace, onde vendedores terceirizados podem oferecer produtos online. A plataforma expressou o desejo de conversar rapidamente com as autoridades para responder às preocupações e anunciou também que vai suspender seu marketplace na França após o escândalo das bonecas sexuais. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança da tabela após empatar com o São Paulo na Vila Belmiro. Já o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino em uma partida cheia de polêmicas. O Corinthians foi ao interior de São Paulo enfrentar o Bragantino. O jogo foi cheio de polêmica e com muitos erros da árbitra Edna Alves. No final do primeiro tempo, Eduardo Sacha abriu o placar de pênalti. No segundo tempo, Yuri Alberto empatou após um rebote do goleiro. Mas nos acréscimos da partida, Isidro Pita apareceu sozinho na segunda trave e deu a vitória ao Bragantino. O Botafogo venceu o Vasco da Gama por 3-0. Alex Telles fez o primeiro de pênalti. No segundo tempo, Arthur Vitor ampliou. 5 minutos mais tarde, Davi Ricardo fez o terceiro. O São Paulo recebeu o Flamengo no estádio Vila Belmiro. O tricolor vai mandar as últimas partidas do campeonato no estádio do Santos, porque o Morumbi estará ocupado com shows de artistas internacionais. A partida valia muito para o Flamengo. Com a vitória, os cariocas assumiriam a ponta da tabela. Mas o tricolor paulista também precisava da vitória para continuar na briga por uma vaga da Libertadores. Luciano abriu o placar logo aos 3 minutos de partida. 5 minutos depois, Arrascaeta empatou de pênalti. No segundo tempo, Samuel Lino completou de primeira um cruzamento e virou a partida. Aos 34 minutos, uma jogada trabalhada do tricolor paulista resultou no gol de empate. Ferreirinha apareceu na segunda trave, livre de marcação. Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.